seja bem-vindo ao meu canal. Esse é um vídeo de boas-vindas e um vídeo também para explicar, para contar um pouquinho da minha trajetória na biomedicina até chegar à biomedicina estética. Como que eu comecei na biomedicina? Bom, pessoal, na época de vestibular, enfim, escolher curso, meu pai gostaria que eu fizesse administração de empresas e minha mãe comentou da biomedicina. Sobre a administração de empresas, com 14 anos, eu fiz um curso técnico em administração. Então, com 14 anos, eu já trabalhava, fui trabalhar com meu pai tinha empresa e fui trabalhar com ele. A minha família, na verdade, era contra eu iniciar um curso tão cedo, tão jovem, mas meu pai foi a favor e eu fiz o curso aí de um ano, curso técnico, na época, e trabalhei com meu pai. Bom, eu sempre gostei da parte administrativa, sempre achei interessante, sempre quis também ter empresa, mas quando a minha mãe falou para mim sobre a biomedicina, eu fiquei super curiosa. O meu pai, ele já havia tido um AVC e um aneurisma. Eu me lembro que na época da escola eu não sabia o que era um aneurisma, então eu não tinha nem sequer acesso ao Google. Eu pesquisava no próprio livro da escola e no dicionário o que significava aneurisma. Então a parte da pesquisa, da investigação surgiu comigo sempre, aliás, sempre esteve comigo. Tá? Não bastando acontecer isso com meu pai, né? Enfim, ele ficou bem. A minha mãe, ela teve uma doença misteriosa no fígado, onde ela internou, ficou entre a vida e a morte. Os médicos não conseguiam diagnosticar o que ela tinha. Aquilo me deixou aflita. Aqui ninguém sabia exatamente o que era, se aquilo era cirrose, o que era aquilo. Enfim, ela ficou muito tempo assim, bem parecida com a série do Dr. House, dentro do hospital, esperando um diagnóstico e a medicação correta. Eu lembro até dela, um dia eu estar lá com ela no hospital, visitando, e ela estar com a medicação que até então seria a medicação correta para ela, e ter tido uma reação alérgica. Ali foi bem triste, porque ninguém sabia o que ela tinha e foram feitas várias tentativas. Enfim, acabou esse tumulto e eu também, super curiosa, comecei a pesquisar sobre o que seria, e a minha mãe foi diagnosticada com até então uma hepatite autoimune. Hoje a minha mãe, ela está curada da hepatite e ela fez, lógico, vários acompanhamentos. Na época, a doutora Débora aqui identificou que ela tinha, fez tratamento com imunossupressores e com corticoide, e dali eu falei assim, gente, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso estudar. Então eu fiquei super encantada com a biomedicina, porque nada mais é do que diagnósticos, um dos principais. E vendo ali, ao pesquisar o que é a biomedicina, eu me deparei com 36 áreas na época, porém ainda não existia a biomedicina estética. Eu também pesquisei sobre cursos de odontologia. Eu fiquei com muita vontade de atuar na área da saúde. Quase toda a minha família é da área da saúde, principalmente a área de enfermagem. Então, eu pesquisei, vi uma cirurgia de bucomaxilo, do qual eu fiquei super espantada. Eu falei, não é odonto que eu quero fazer. Hoje eu já não me espanto em ver, tá? Porque a gente vê várias coisas, vários casos na biomedicina estética. Enfim, voltando. Eu prestei o ProUni, me inscrevi no Enem, e no Enem tinha 3 opções para escolher de curso. Eu coloquei 2 vezes em duas universidades, enfermagem e biomedicina. Eu ganhei bolsa integral na enfermagem, porém eu olhei e falei, não é com isso que eu quero trabalhar. Então eu fui para biomedicina. No meu primeiro ano de faculdade, eu atuei com oncologia em uma clínica super renomada em São Paulo, com médicos renomados. Então eu lidava diretamente com o médico,
sobre os casos de oncohemato, linfoma, linfoma não Hodgkin, leucemia. E aquilo despertou em mim uma curiosidade maior, mais uma vez, a curiosidade biomédica, uma curiosidade em atuar com oncologia e pesquisar cada vez mais. E conforme os períodos da faculdade iriam passando, os semestres, ou seja, eu era mais tentada a atuar com a parte de oncohemato. Até hoje é uma área que eu gosto, inclusive tem um certificado aqui que é da parte de oncohemato que eu participei. Então, trabalhei nessa clínica por um bom tempo. Tudo que eu via na faculdade era tudo que eu aprendia lá na clínica também. Ah, mas tem uma coisa, inicialmente, geralmente a maioria dos alunos, pelo menos na minha época, que entraram para a faculdade de biomedicina, queriam fazer algumas especializações já logo de cara, já sabia mais ou menos o que queria e eu não fui diferente. Nós queríamos fazer perícia criminal. Sim, o biomédico pode ser perito, pode trabalhar com a parte de perícia. Era uma área que eu queria até então, de início, porque também é uma área investigativa, mas enfim, fomos terminando, fazendo o curso. Eu lembro que na faculdade de biomedicina não foi nada fácil, eu enfrentei diversas dificuldades, pois é um curso muito puxado, a instituição que eu escolhi ofereciam disciplinas assim muito pesadas, como por exemplo química. Nós tivemos todas as químicas que é possível imaginar. Então eu me recordo que a minha turma começou bem grande e ela foi caindo, porque o pessoal foi escolher outras universidades que não tinham uma grade tão grande assim em química. Muitas pessoas também não se identificaram com o curso e outras também deixaram de fazer o curso porque não podiam deixar o seu trabalho para estudar. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente entra no último período de faculdade, é o nosso período, como em todas as faculdades, é o nosso período de TCC e também, super importante, a nossa área de estágio. Essa área, as horas que contém ali nesse estágio, ela vai fornecer para nós a nossa habilitação. Então, gente, nessa época eu tinha sido desligada da empresa de oncologia para poder estudar. Não tinha como trabalhar e estudar. O estágio que eu consegui foi perto da minha casa, mas eu só consegui esse estágio porque eu liguei de laboratório em laboratório pedindo que me aceitasse para executar o estágio não remunerado e obrigatório da universidade. A universidade que eu estava fornecia estágio, porém na época, não dentro da universidade fornecia, mas eram poucas vagas. Na época, tudo era longe. Condução era longe, ou seja, meio de transporte era mais precário, não tinha tanto metrô, tinha mais ônibus. Não tinha mais ônibus, mas para você chegar em um local demorava muito. Então eu lembro que a universidade me ofertou um estágio em Jundiaí. Para quem não sabe, eu sou da zona sul de São Paulo, Interlagos, Jundiaí eu ia levar 4 horas para chegar, então eu desisti desse estágio que a faculdade fornecia. Então eu liguei de laboratório em laboratório, do qual eu escutei vários nãos, até que um laboratório aqui em Santo Amaro, pertinho, eu liguei e falaram assim pra mim, venha agora. Me arrumei, fui e falaram, você começa amanhã. Cheguei no laboratório, passei por todas as etapas, desde a etapa de cadastramento dos exames para entender como que funcionava o sistema deles lá. Parte de coleta, inclusive, foram as auxiliares e técnicas de enfermagem que me ensinaram a realizar as coletas. Parte de triagem, que é da triagem do laboratório de análises clínicas, que é a gente separar ali para onde vai cada material, se é hemato, bioquímica, urinálise, parasito. E esse laboratório foi uma coisa maravilhosa para mim. Era um laboratório e é ainda um laboratório raiz, como a gente costuma dizer, muito antigo. É um laboratório que tudo é manual. Eu lembro que na faculdade os professores falavam assim, quando vocês começarem a atuar, vocês vão ver que vocês vão lidar com equipamentos de última geração. Então, basicamente, tudo que vocês estão vendo vai ser poucas vezes que vocês vão colocar a mão na massa, literalmente, de executar os exames.
Então aprenda a fazer os exames para que, se porventura o equipamento quebrar, você saiba mexer manualmente. E isso foi ótimo. Então ali a gente tinha apenas um espectrofotômetro e um equipamento que fazia a contagem das hemácias somente. Então assim, foi muito bom, aprendi na raça, fazer na mão, no olho, e me interessei muito pela parte de bioquímica neste momento do estágio de análises clínicas. Fiquei 1 ano nesse laboratório, cumprindo as minhas horas, e depois tinha mais um período de estágio. Fui convidada pelo laboratório para continuar, entretanto, eu queria voar, conhecer outros laboratórios, outras pessoas, lidar com outras coisas diferentes dentro das análises clínicas. Então, desta vez, eu fui pelo estágio da universidade. Gente, eu levava 2 horas para chegar. Nessa época eu estava com uma moto, levava 2 horas dentro de São Paulo mesmo para chegar nesse local e entrava às 7 horas da manhã. Porém, quase que me arrependi de aceitar esse laboratório. Esse laboratório era super famoso, super conhecido pelos alunos de laboratório que os alunos não gostariam de atuar. Por quê? É um laboratório onde eles colocavam os estagiários para atuar com parasitologia, mas não exatamente para fazer o exame, né, microscópico de parasitologia, mas sim para executar o preparo de parasitologia, ou seja, fezes. Gente, eu sempre fui muito bem nas minhas disciplinas da faculdade, com exceção de química. Química eu tive que aprender bastante, eu tive que ir atrás, inclusive eu fiz um mestrado em química. Uau! Depois eu falo isso pra vocês, vai ser um outro vídeo. Mas parasitologia, definitivamente, eu sabia toda a parte, sabia quais eram os parasitas, os protozoários, tudo bonitinho. Porém, nas aulas práticas eu não preparava o exame, eu ficava apenas assistindo, e isso foi algo que eu perdia pontos com os professores. Às vezes eu tentava ali um pouquinho num grupo, em outro, mas não colocava a mão na massa. E esse laboratório literalmente fazia com que nós colocássemos a mão na massa, no cocô. E eu, super fresca para isso, não queria. Geralmente quem trabalha nessa parte é o próprio auxiliar de laboratório, mas nós temos que saber fazer. E a demanda lá era muito grande, mas muito grande. Imagina às 7 da manhã você sentir aquele cheiro. Eu, como não sou boba nem nada, comecei a mostrar interesse por outras áreas também, dentro da micologia e microbiologia clínica, que tinha lá também nesse laboratório. Urinálise eu mexo tranquilamente, bioquímica também. Comecei a atuar ali na coleta porque precisava, então eu fazia muita coleta, me livrei da parte das fezes de parasitologia, comecei a estudar, sim, as lâminas de parasitologia e a executar basicamente quase todos os exames. Então eu fugi dessa área para uma outra área, mas por quê? Porque eu me destaquei, eu mostrei interesse em sair daquilo e executar outras coisas, e mostrei um grande interesse. E mais uma vez, apaixonada pela bioquímica, gostava de fazer coletas, e enfim, terminando o meu estágio, o laboratório quis me contratar, me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Eu estava tão cansada, mas tão cansada, exausta, de enfrentar TCC, enfrentar as últimas disciplinas do semestre, mais o estágio, mais provas e relatórios de estágio, que eu definitivamente decidi tirar um período de mini férias para colocar a minha cabeça no lugar. E, logicamente, como todo recém-formado que está prestes a se formar, o que eu pensava? Vou terminar a faculdade e vou estar empregada, afinal já me ofereceram um trabalho. Gente, não foi isso que aconteceu, tá? Não foi. Então, eu não consegui trabalho logo em seguida. Porém, nesta época de laboratório, já tinha saído a resolução, a profissão, a pós-graduação de biomedicina estética. Era algo que eu queria, eu sempre gostei de estética. Eu, na minha adolescência, tive muita acne, então, assim, sempre foi prescrito para mim diversos ácidos. Eu sempre fui muito curiosa, como eu falei para vocês diversas vezes no decorrer desse vídeo.
E eu queria muito e tinha quase certeza que eu já ia sair do meu estágio, da minha formação, entrando na pós-graduação em biomedicina estética. Aliás, tinham duas coisas que eu gostaria de fazer pós me formar: mestrado e a pós-graduação em estética. Aí entra a parte triste. Eu não consegui trabalho com tanta facilidade. Eu fui chamada para trabalhar em uma universidade, onde foi fantástico para mim, porque era a universidade que eu gostaria de ter estudado. Lá eu ganhei 2 bolsas, então foi maravilhoso. Porém, o que eu ganhava de financeiro não dava para pagar a pós-graduação. Na época, nós tínhamos 2 instituições em São Paulo, renomadas, que oferecia pós-graduação em biomedicina estética. Eu não tinha condições de pagar a pós-graduação e nem com os auxílios dos meus pais, eles também não podiam arcar com isso. Então ficou sendo um sonho que eu fui maturando ali, e nessa universidade eu acompanhava sempre de outros professores as aulas de cosmetologia, ou seja, nas aulas da galera de farmácia eu sempre dava um pulinho lá para aprender um pouquinho a fazer ácido, a saber um pouquinho de cada coisa, ácido glicólico, hidroquinona, enfim, vários ácidos. Eu sempre fiquei ali sondando para aprender. Saí da universidade depois de longos anos, aí eu fiz mestrado, enfim, depois eu falo desse vídeo. E minha mãe, sabendo que eu queria muito atuar na área de estética e que para isso é preciso fazer uma pós-graduação, exceto se você cumpre as suas horas no estado. Então eu fui pesquisar. Entrei em uma instituição super conhecida, super renomada, com professores excelentes, e minha mãe me ajudou a fazer essa pós-graduação que eu tanto quis. Ou seja, 3 anos depois que eu me formei que eu consegui fazer essa pós-graduação. Então era uma coisa que eu realmente queria. Então eu fiz a pós-graduação em biomedicina estética. Logo quando entrei na pós-graduação eu já comecei a atuar. Uma franquia super conhecida deu a oportunidade, eu falei, olha, estou começando a biomedicina estética, pós-graduação, tenho experiência com isso, com aquilo, de vivências que eu tive na universidade no qual eu atuei, e eu gostaria de uma oportunidade. Eles me deram, ganhei bem pouquinho, ganhava pouquinho, mas eles me ensinaram muitas coisas ali também. Então o que eu via dentro dessa franquia, eu também via na pós-graduação, só que de uma forma muito mais ampla. E a pós-graduação, assim, é chave, tem que fazer. De lá, eu fui fazendo cursos, me especializando, né? Fiz a minha pós-graduação, fui me especializando, tanto aqui em São Paulo, fora de São Paulo, em outros estados, cursos com os meus próprios professores da época, e enfim, cheguei na biomedicina estética, conquistei meu espaço, próprios professores da época, e enfim, cheguei na biomedicina estética, conquistei meu espaço e os meus pacientes queridos. Então, gente, é assim que eu vim parar na biomedicina e na biomedicina estética. Então, eu sou muito realizada nessa área. Além do que eu sou também patologista clínica, como eu falei pra vocês, eu sou habilitada em análises clínicas, porém eu não trabalho nessa área, mas isso é super importante pra mim. Aliás, todo o estudo que eu tive desde o início da faculdade pra cá é sempre muito importante, porque dentro da biomedicina estética a gente precisa saber sim interpretar os exames, ou até mesmo solicitar os exames se necessário. E é isto, pessoal. Se vocês querem mais vídeos como esse, não só explicando, vocês querem um vídeo de eu explicando como foi que eu abri minha clínica, que foi não foi uma história muito contente, muito feliz, foi uma história um pouco triste, mas enfim, aconteceu. Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever, se inscreve para eu saber que você gostou, deixa like para eu saber também que você gostou, e o YouTube também conseguir entender que vocês gostaram e distribuir esse vídeo para mais pessoas e eu fazer mais conteúdo. Me segue nas redes sociais. Muito obrigada por ter assistido até aqui.